Olá, amigos, juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo do livro Missionários da Luz, André Luiz e Chico Xavier. Vamos ler hoje o capítulo 7. Socorro espiritual. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos a via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições desse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados com grupos luminosos que passavam, céleres, em serviço, cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes, no auxílio oportuno a nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E, na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Observem esse grifo. Não havia terminado quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se que eu estou sem microfone. Mas eu sei que o áudio saiu. Vamos lá. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei, no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste, Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem? Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos
e exibia todos os sinais de arteriosclerose adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico, em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto ao corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu. Foi você, acidentado pelos próprios pensamentos, em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifica que o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Eu vou ler novamente o parágrafo. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifica que o desejo de retornar às células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde demorando-se no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou, após meditar por alguns segundos: o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto, e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou no recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente, e o instrutor dirigiu-lhe atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos sim um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará na ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo o sinal afetuoso do orientador,
Aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo, faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir a ter conosco, no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com nossos novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomavam-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador, recordando, meus amigos, meus antigos trabalhos médicos, nos casos extremos de transfusão de sangue. Via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Vocês perceberam? Seguimos. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto da preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente, à medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio. Este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Ele estava mesmo quase morto. Depois de um quarto de hora, segundo o meu cálculo de tempo, estava fim da laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com nossos recursos, mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo, pelos processos intuitivos do nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas. Mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista à invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo dos pensamentos. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda quanto desencarne antes de 5 meses, toda cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e via então o inesperado.
O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente. Socorro! Socorro, acudam-me, pelo amor de Deus! Eu morro, eu morro! Algumas jovens acorreram, espantadas e trêmulas, em roupas brancas, parecendo-se como filhas carinhosas e sensíveis, vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimosas. Que foi isso? Estou morrendo, exclamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas, em pranto convulsivo. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Claro, eles não estavam vendo. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso, para que este regressasse ao lar, e depois da providência, dispôs-se a retirar-se, e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Viu? Que isso nos sirva de alerta. Partamos. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto enquanto o telefone tilitava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós, comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotada e humilde. Na via pública, pediu ao instrutor me pudesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável, como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do grupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede da nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Guardem esse parágrafo. Anotem. Retenham. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem verdade e convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre, permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível
que do mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos ainda superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo umas reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada da purificação. Do que me é possível juizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos de favor aos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou de moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual. Em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina, acentuam-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração, para sempre, mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que os cercam constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Esse capítulo precisa ser lido e relido, meditado em cada parágrafo, porque há muita coisa para tirar daí. Eu tirei algumas, que vamos comentar agora, e eu espero que vocês façam o mesmo, comentando nas áreas adequadas, seja no Facebook, onde estão esses vídeos, seja no YouTube, onde eles estão guardados. Vamos lá. Alexandre diz: é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Não temos mais detalhes sobre esse assunto, mas sabemos que a matéria, aqui entre aspas,
nos planos espirituais é a mesma para todas as criações, variando unicamente a finalidade para a qual é utilizada. Então, os raios solares dissolvem tanto as boas criações plasmadas como as más. Então, quando a gente usa a luz do sol para a limpeza das más criações mentais, as boas também se vão. Então, a gente precisa entender essa ferramenta, certo? Ela está bem detalhada aí. Justina pede ajuda a Alexandre e descreve os problemas do filho. Mais uma vez, vemos que os pensamentos levam a situações dramáticas. Cuidemos de nossos pensamentos. Eu confesso que é dificílimo. Tenho tentado. Mas tudo é exercício nessa vida. Vamos continuar tentando e nos esforçando a pensar apenas coisas boas, coisas úteis. Porque se preocupações resolvessem alguma coisa, o mundo estaria salvo, não é? Alexandre fala mentalmente com Antônio. Acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. A gente percebeu no decorrer do capítulo que o Antônio estava realmente morrendo. Ele acordou apavorado, com razão, porque não fosse o socorro da equipe, ele teria morrido naquele instante. Não é? Então, a ajuda da equipe, a intensificação mental, o esforço do próprio Antônio ajudou para que isso se revertesse por um tempo. A ação dos pensamentos é insistentemente informada a todos nós. Somos nós mesmos os responsáveis por nossos males, em especial os relacionados ao sistema psíquico, males neurológicos e circulatórios cerebrais. E mais uma vez, o paciente precisa participar de sua cura, uma vez que ele mesmo provocou o mal. Eu incluo aqui que a gente deve procurar temas, assuntos, preocupações pouco antes de dormir ou no período da noite. Vamos ver coisas alegres, pensar coisas animadoras, que tenham esperanças e esquecer o máximo possível as preocupações do dia a dia. Não é verdade? Mais uma vez, é difícil, mas vamos tentar. Alexandre chama mentalmente por cooperadores para a ação reparadora. A transmissão mental tem o mesmo caráter da prece. Se irradia e é recebida pelo destinatário. A ajuda chega em 1 minuto aproximadamente. Eu sou testemunha disso, porque eu já precisei de um socorro urgentíssimo e eu recebi a ajuda espiritual ativa, muito semelhante com a que foi descrita aqui, não era um caso de morte, mas a ajuda vem e vem rapidamente, quando a necessidade é verdadeira. Não vamos agora ficar chamando para qualquer dorzinha de barriga, né, amigos? Seguindo, Alexandre solicita recursos de um encarnado que esteja em sono equilibrado. Muitas das providências aos encarnados carecem de energias de encarnados, especialmente as de cura física. Uma transfusão de energias físicas de encarnado para encarnado, ectoplasma provavelmente. Todos podemos auxiliar, mesmo quando estamos em sono. Basta que nos preparemos e estejamos disponíveis para auxiliar quando necessário. Então, o que é preciso aqui para você ser um colaborador à noite? Primeiro, estar equilibrado. Aqui já começa o grande desafio, estar equilibrado. Não ter bebido coisas alcoólicas, não ter se alimentado em excesso, tudo isso faz parte. Ter um sono tranquilo, sem substâncias, tem pessoas que tomam pílulas para dormir, atrapalha, o perispírito fica preso ao corpo.
Então, são pequenos detalhes que ajudam ou atrapalham. E, principalmente, ao dormir, se pôr à disposição. Porque ninguém é chamado se ele não se pôs disposto para isso. Então, ao deitar, você estando dentro das condições esperadas, se disponha. Olha, se precisarem de mim, estou disponível. Certo? Seguindo, Francisco explica o trabalho de equipe que desenvolvem junto aos agonizantes. São vinculados também ao nosso lar, esse específico do Francisco. Mas explicou que há inúmeros grupos com atividades dessa natureza, em toda parte do mundo. Também Francisco cita a luz solar, que se encarrega de desestruturar as formas pensamento durante o dia. Mas à noite esse recurso, além de não existir, tem a lua como fator estimulante dos pensamentos e emoções. Então, a questão é, vamos ter bons pensamentos. Assim a lua vai ampliá-los e nós vamos inundar esse planeta de bons pensamentos, não é? Francisco fala sobre as doenças que deixam as pessoas presas ao leito, que ao final servem de depurador de ideias arraigadas e nefastas por si mesmo. Fica aqui o alerta para aqueles que são a favor da eutanásia. Cada minuto no corpo físico tem a sua utilidade. Vamos ter paciência e deixar que tudo caminhe como deve ser caminhado. Um grande abraço, foi alegria estar com vocês. Eu espero os comentários de todos com grande alegria. Um abraço, até mais.